Graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe vocês a cada dia. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você já está preparado? Sou o pastor Igor Neves e hoje na nossa Escola Bíblica Dominical pela internet nós temos o tema A Vitória sobre o Medo, baseado na primeira carta de João, no capítulo 4, versos 16 e 18, que diz o seguinte: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque o qual ele é, nós somos também neste mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Então aqui nós temos aqui uma demonstração que o apóstolo Paulo fala sobre o medo. E a nossa lição, ela traz justamente a vitória sobre o medo. O medo, irmãos, se souber dosar e se você souber controlá-lo e se você souber usar, vamos dizer assim, o medo não é uma coisa ruim. O medo é uma coisa até benéfica. Porque o medo nos dá um alerta, né, nos dá um sinal para nós termos cuidado. Segundo a psicologia, medo é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou o que, ao contrário, suscita essa consciência. Então, é tipo um alerta que dá na sua mente sobre o perigo. Por exemplo, né? Você está andando em um local sozinho de noite, em uma rua de noite, e está tudo deserto. Então, você não vai ficar lá dando bobeira, né? Dando vacilo, para depois chegar um ladrão, um assaltante e tentar fazer alguma coisa com você. Então você fica com um certo receio, com um certo medo, vai dizer, não, vou apressar meu passo aqui que é para chegar onde eu preciso chegar logo. Então, sabendo que você tem isso, né, o medo desse sentido como seu aliado, como sendo nesse sentido, ele passa a se tornar o seu aliado, né? O medo, ele também pode ser considerado ansiedade irracional, receio, temor, é algo também que é relacionado ao medo. Bom, as pessoas têm os mais variados tipos de medos, né? Tem pessoas que têm medo de falar em público, tem pessoas que têm medo de insetos, tem pessoas que têm medo de altura, mas existem os 10 medos, as 10 fobias mais comuns na sociedade. Aí nós vamos ver aqui só para matar a curiosidade. Uma das 10 fobias mais comuns na sociedade é a fobia social. Pessoas que têm dificuldade em se relacionar ou em conversar com outras pessoas ou se abrir em público, né? Falar para um grupo de pessoas. Por exemplo, ou na igreja, ou numa classe de estudantes, ou para um grupo de determinado, por exemplo, uma certa quantidade de funcionários. Tem pessoas que têm dificuldade de falar em público, né? Então, no caso, por exemplo, no seminário de teologia, a gente é ensinado a realmente superar essa dificuldade. Medo de altura, tem pessoas que têm muito medo de altura. Você, sabendo usar esse medo de altura, você consegue até realizar algumas façanhas, como, por exemplo, saltar de paraglider, saltar de paraquedas, fazer uma escalada. Então, basta você ter cuidado. Mas existem pessoas que têm simplesmente pavor desse tipo de coisa, que nunca entrariam num avião, nunca soltariam de paraquedas ou coisa do tipo, né? Medos de insetos ou medos de animais, como por exemplo cobras ou aranhas. Existem pessoas que têm extrema fobia desse tipo de seres, medo de insetos como baratas. Então tem pessoas que têm pavor, tem medo disso, né? A pessoa fica paralisada quando vê esse tipo de bicho na frente dela. Medo de lugares fechados, a famosa claustrofobia, né? Porque a pessoa está num ambiente fechado, sem ventilação, sem ter uma condição de poder respirar, então a pessoa fica com muito receio. Medo de voar, tem pessoas que não entram no avião, mas nem amarrado. Eu lembro que uma vez que nós fomos viajar, eu e minha família, nós iríamos de avião e o nosso filho mais velho, o Davi, ele ficou numa expectativa muito grande. Ele nem
assim, todo dia ele perguntava, né? Que dia que nós vamos viajar? Que dia que nós vamos viajar? Que dia que nós vamos viajar? E eu falava, Davi, vai viajar tal dia, tal dia, tal dia. E na véspera da viagem, ele estava com tanta expectativa que a gente falou que a gente ia de avião, que nem dormir, ele dormiu direito. O avião, a gente tinha que estar no aeroporto às 7 horas da manhã, ele acordou a gente às 4, para a gente não perder o horário de tanta expectativa que ele estava, né? Eu falei, Davi, vai dormir, são 4 horas da manhã, não precisa levantar tão cedo. E ele, quando ele entrou no avião, a gente achou que ele teria medo, mas ele foi tão corajoso, ficou com um pouquinho de receio no início, mas depois se desprendeu e ali ele foi, e a gente fez uma viagem muito gostosa, muito bacana. Mas ele não, no início ele ficou assim com muita expectativa, criou um receiozinho, mas depois superou. E existem pessoas que não fazem isso. Existem pessoas que elas nem sequer chegam a entrar no avião. Não tem coragem nem de entrar no avião. Se o avião ligar um botão, então a pessoa pode correr risco até de desmaiar. Medo de escuro. Esse medo de escuro ele é mais comum em crianças. Meu filho caçula mesmo, o Arthur, ele morre de medo de escuro. Ele tem 5 anos de idade. Então ele não tem coragem de, por exemplo, a gente está aqui na sala e aí ele precisa ir lá para o quarto. Se o quarto tiver com as luzes apagadas, ele não vai mais nem amarrado. Medo de contrair doenças, pessoas que têm medo de contrair doenças, como por exemplo, câncer, vivemos em um período de pandemia, né, coronavírus, pessoas que se já tinham medo de pegar a doença, ainda veio a pandemia, e aí isso acentuou mais ainda o medo das pessoas. Medo de sangue, pessoas que quando vem sangue, elas chegam até mesmo a desmaiar. O meu irmão, ele é desse jeito, se ele vê sangue, ele fica fraco, ele chega até mesmo a desmaiar. Medo de tempestade, no caso, trovões e relâmpagos. Imagine pessoas que moram em regiões que podem ter furacão, como recentemente teve aquele furacão que afetou o sul dos Estados Unidos, né, que já é uma coisa muito, assim, muito triste. Medo da morte, pessoas que têm medo da morte, acreditam que possa haver uma vida após a morte, aí tem medo para onde vai, ou não acreditam e pensam que tudo acabará e tem medo se realmente vai ser desse jeito, não sabe como vai ser após a morte. Mas nós, os salvos em Cristo Jesus, sabemos o que vai acontecer, né? Seja a pessoa salva ou seja a pessoa que não é salva, sabemos qual o destino que vai acontecer. Então, esses são os 10 medos mais comuns para as pessoas que a sociedade tem em geral. É lógico que existem outros, muitos outros, e isso é uma particularidade da pessoa. Às vezes a pessoa tem 1, às vezes a pessoa tem 5, tem 10, tem 3, tem 2, tem 8, não importa. Mas de uma forma ou de outra, todas as pessoas têm medo sempre de alguma coisa. Tem pessoas que têm medo de admitir para as outras pessoas que têm medo. Tem gente que tem esse tipo de medo. E tem gente que não se deixa levar pelo medo, né? Superar. Eu me lembro que eu estava num parque aquático com a minha família, a gente estava lá passando o dia, se divertindo, e tinha um toboágua muito grande e muito alto. Além de ser muito grande, era muito alto. E eu subi, e para chegar nesse toboágua eu já tinha que andar uma distância muito grande. E aí fui eu e um rapaz junto, né? Nem conheço o rapaz. Quando a gente chegou na entrada do toboágua, assim, para entrar literalmente na rampa, né? E descer o toboágua, na hora ele parou, não tem coragem de descer não, e saiu. E desceu e ele realmente voltou, ficou com medo e voltou, né? E aí ele perguntou para mim, você não vai descer? Eu falei, eu só desço ou por aqui, ou se alguém me carregar, porque esse trecho de novo eu não faço não. E entrei no toboágua, desci, me diverti e tal. Mas assim, tem pessoas que têm medo de várias coisas. Aquele rapaz ficou com medo de descer no toboágua. Então, cada pessoa é de um jeito. Não menospreze ninguém por causa disso. Ninguém deve se menosprezar, ninguém é inferior a ninguém. Cada pessoa tem a sua particularidade. E assim, por sermos diferentes, temos medos diferentes em situações diferentes. Mas existem pessoas que têm mais medo que outras, né? Bom, o primeiro tópico da nossa lição hoje fala o seguinte: o conhecimento do amor de Deus vence o medo. Se nós conhecemos a Deus e sabemos que Deus é amor e confiamos em Deus, nós podemos superar o medo. Mas pastor, que tipo de medo é esse que você está se referindo? Bom, vamos avaliar a seguinte situação. Imagine você
decide começar o seu próprio negócio. Você, durante muitos anos, você trabalhou em uma empresa e hoje você decide começar o seu próprio negócio. Aí você deixa a estabilidade de um emprego com carteira assinada, um salário fixo, os benefícios, enfim, tudo que é agregado nesse emprego. Só que você se arrisca no empreendimento novo, que vai lhe dar uma certa liberdade de trabalho, uma certa liberdade de horário, sua lucratividade vai aumentar, obviamente você vai trabalhar mais, você pode escolher os dias para trabalhar, assim, um pouco na teoria, né? Você pode até mesmo trabalhar em um sábado, um domingo, num feriado, e você ser muito bem remunerado sobre isso. Porém, tem aquele detalhe, né? Se você não vender, se você não atender, você também não tem dinheiro nenhum. E já no emprego de carteira assinada, independente do tipo de faturamento que esteja ocorrendo na empresa, o seu salário está garantido, a não ser que você seja mandado embora. Então nós temos aí duas vertentes, né? Dois extremos completamente diferentes. Bom, mas eu confio em Deus. Eu clamei ao Senhor. Eu pedi orientação e eu senti da parte de Deus que não, eu devo largar o meu emprego. E aí eu me aventurei em empreender e ser dono do meu próprio nariz, né? Como meu avô costumava dizer. E empreender e ser dono do meu próprio nariz. E aí? Como é que eu faço para vencer esse medo? Você vai vencer esse medo porque você vai confiar em Deus. E se Deus lhe chamou, você vai. Hoje, com a tecnologia, ficou muito mais fácil. Imagine se hoje Deus te chama para você ser missionário em uma ilha, de um arquipélago lá do arquipélago da Oceania, do outro lado do mundo, tendo como referência o Brasil, do outro lado do mundo. É um arquipélago que a gente não conhece, não tem muito conhecimento. Mas aí hoje você pode acessar a internet, ver o nome do local, a moradia, as casas, o costume, aprender muita coisa. Mas quando você chegar lá, você vai ter aquele impacto, né? Senhor, será que vai dar certo? Será que é isso mesmo que o Senhor quer? E quantos homens não fizeram isso? O grande pai das missões modernas, Guilherme Carey, ele olhava para o mapa nas suas oficinas de sapato, na sua sapataria, para o mapa do mundo, e pedindo a Deus, Senhor, me manda para algum lugar, me manda para algum lugar, me manda para algum lugar. E Deus o mandou para Índia, mandou ele para a Índia, desculpa, irmãos, mandou ele para a Índia, e ali ele atuou durante muitos anos na Índia, foi conhecido como o pai das missões modernas. Então, por quê? Porque ele confiava em Deus, ele conhecia a Deus, ele sabia que Deus proveria as necessidades dele. E ele orou, ele buscou, ele intercedeu, ele correu atrás, ele se colocou na presença de Deus, ele teve conhecimento da parte de Deus, assim como grandes homens ao longo da história da igreja, ao longo da história bíblica, confiava em Deus, sabia das capacidades, do poder do Senhor, e então, acima de qualquer coisa, ele confiou no poder e no agir de Deus. Essa confiança o permitiu vencer todos os medos. Que William Carey não ficou com medo? Ficou. Com certeza. Ele foi para um país que ele não conhecia, com uma língua que ele não entendia. Ele teve que aprender o idioma, teve que aprender o dialeto, aprender os costumes, aprender a se proteger, a se cuidar ali. Ele morava na Inglaterra, gente. Ele morava em Londres, ele morava no Reino Unido, né? Morava no que hoje nós conhecemos como Reino Unido. E aí ele larga tudo isso e vai para a Índia, um país que ele é subdesenvolvido, que estava em desenvolvimento, é um país que ele não conhecia, mas mesmo assim Deus honrou ele. Dá medo? Dá medo, dá muito medo, nós sabemos que dá muito medo, mas se nós não enfrentarmos esse medo, se a gente não confiar em Deus, às vezes o que nós poderíamos fazer em prol do Evangelho, não faremos. Por quê? Porque tivemos medo.
Tomar uma aguinha aqui que a garganta está meio seca. Então, nós precisamos conhecer Deus, primeiramente. Saber que precisamos confiar nele. O conhecimento de Deus vem através da vivência que nós temos com Deus. Você não vai se converter hoje no dia 1º de janeiro e no dia 2 de janeiro você vai ser o expert em Deus. Não existe isso. A cada dia, a cada ano, a cada semana, mês, hora, experiência, busca na leitura da palavra, tempo de oração, tempo de jejum, frequentando a igreja, participando das atividades, conhecendo pessoas, ouvindo sermões, ouvindo o canal Você Já Está Preparado. Pronto, você vai conhecer Deus de uma maneira tremenda, de uma maneira poderosa. Mas isso é com o passar dos anos, é igual um casamento. O cara casou hoje, daqui a uma semana ele não vai ter muita coisa ainda que a esposa dele vai surpreender. Eu me lembro que quando meu avô era vivo, a minha avó falava, depois de quase 50 anos de casado, que ela ainda se surpreendia com meu avô. Meu avô sempre surpreendia ela de alguma coisa. 50 anos, gente, de vida conjugal. E mesmo assim, muitas vezes ele aparecia e fazia uma novidade que ela nem esperava. Às vezes, coisas que ela nem imaginava. Assim é a nossa vida com Deus. Assim é a nossa vida com Deus. Nós vamos buscar, mas nunca teremos pleno conhecimento, conhecimento completo e pleno de Deus. Um dia me perguntaram assim, um professor meu, Igor, quanto que você conhece de Deus? Eu falei 0,00001%. Quase nada. De Deus eu conheço muito pouco. Estudo e digo para você, meus irmãos, conheço muito pouco de Deus. Gostaria de conhecer muito mais, mas eu não conheço. Segundo tópico, permanecer no amor de Deus dá vitória sobre os medos. A gente busca a Deus, a gente conhece a Deus, mas muitas vezes nós não queremos permanecer no amor de Deus. Porque para permanecermos no amor de Deus, nós precisamos renunciar ao nosso eu. E infelizmente a palavra de Deus nos ensina que nos últimos dias, além de apostatarem da fé, escolherão para si ídolos conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, as pessoas estão escolhendo a religião, o Deus, a doutrina, a igreja, o pastor, o líder, a escrita que mais lhe agrada. Que mais lhe agrada. Isso não é evangelho. O evangelho que eu conheço, que me foi ensinado, é o evangelho onde você pega um homem que é pecador e você expõe para ele, filho, você é um pecador por causa disso, mas Deus te ama e quer te salvar, mas você tem que mudar. E se eu não mudar? Vai para o inferno. Simples assim. Não tem meio termo. Simples assim. É simples, irmãos. Simples. Você não tem que ficar rodeando, fazendo presepada, fazendo isso, fazendo aquilo, não. É simples. O evangelho é simples. Homens escreveram a Bíblia simples. Muito simples, mas precisa ser feito. E mesmo sendo simples, tudo provém de Deus. E quando a gente está permanecendo no amor de Deus, Deus cuida das nossas vidas. Já percebeu que Deus, quando você lê a Bíblia, você vê Deus tratando as pessoas com uma certa diferença? Você pode reparar, irmãos. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que Abraão era o pai da fé. A Bíblia fala que Enoque foi transladado e não conheceu a morte. Acho que Deus estava olhando assim, olhou para Enoque e falou assim, Enoque, você é muito bacana, cara, gostei de você. Enoque olhou assim, Senhor, obrigado. O que eu posso fazer para o Senhor? Vem cá morar comigo. Passou a mão em Enoque, transladou ele lá para a região celeste. Então, Deus, ele vê pessoas com tratamento diferente, ele vai agir diferente.
vai agir diferente. Mas tudo tem um motivo e um propósito. E nós devemos entender esse motivo e esse propósito, porque isso acontece. Permanecer no amor de Deus, viver o amor de Deus, estar com Deus, viver com Ele todos os dias, crescendo no conhecimento e na graça de Deus, para que possamos vencer o medo. Se o medo nos dominar, e nós ficarmos dominados pelo medo, ele vai mandar em nós, e aquilo que poderíamos fazer, nós não faríamos. O desafio que poderíamos superar, nós não superamos. Isso é muito sério, irmãos. Deus quer homens que realmente façam diferença. Quando você lê no livro de 2 Samuel sobre os valentes de Davi, ele tinha, se eu não me engano, 30 homens, 30 ou 40 homens, não estou recordando direito, mas cerca de 30, 40 homens, que eram uma guarda, assim, era a tropa da elite de Davi. Davi tinha o exército de Israel, mas esses 30, 40 homens, eles eram os melhores lutadores, guerreiros de Israel. E dentre esses 30, 40, existiam 3. A Bíblia fala que existia 3 valentes. José de Basebete, Dodô, e se eu não me engano, acho que era o outro, Isbaal, não recordo direito o nome. Mas fala dos 3 valentes de Davi. Desculpa, 3 não, a Bíblia fala são 4 valentes de Davi. Homens que encaravam a batalha sem medo. Fala que José de Basebete, certa vez, bradou sua lança e matou 800 soldados. Aonde que o soldado hoje faz isso? Sozinho matar 800 soldados? Hoje não faz. E aquele homem bradou a sua lança e matou 800 homens de uma vez só. Outro fala que defendeu um campo de lentilhas com tanto vigor, com tanta vontade, que a mão ficou pesada na espada, a mão ficou com câmbio, ficou segurando a espada o tempo todo. Para ele largar a espada, tinha que relaxar a mão. Homens que realmente fizeram diferença. Mas fizeram diferença por quê? Porque permaneceram no amor de Deus. A Bíblia nos fala que quando o povo de Deus lutava e Moisés estendia as mãos, o povo ganhava. Quando Moisés baixava as mãos, o povo perdia. E a Bíblia fala que Caleb e Josué foram para lá e seguraram as mãos de Moisés para que ele pudesse batalhar contra os midianitas, se eu não me engano. Acho que, se eu não me engano, é os midianitas. Então, um homem que permaneceu no amor de Deus, e quando a gente permanece no amor de Deus, Deus tem coisas tremendas para fazer em nossa vida, mas temos que aceitar aquilo que Deus colocou para nós, mesmo que tenhamos medo. E o homem, ele tem muito medo, às vezes, e nós homens, provedores do lar, temos mais medo, muitas vezes, do que as mulheres, porque a mulher, ela vê o marido fazendo, não, eu vou te apoiar, eu estou do seu lado porque deve ver. Mas se acontecer alguma coisa errada, ela também pode falar assim, ó, eu te avisei, a gente não devia ter vindo, mas eu te avisei. E aí, como é que fica a cabeça do cidadão nisso tudo? Então, é muito importante a gente permanecer no amor de Deus, porque no momento que nós permanecemos no amor de Deus, nós vamos vivenciando experiências cada vez mais da parte de Deus. Só para os irmãos terem uma ideia, um dos tratamentos para o medo é a terapia de exposição e a terapia cognitiva comportamental. São os tratamentos mais eficazes contra o medo. Uma terapia de exposição e uma terapia cognitiva. Irmãos, a Bíblia nos fala que nós não devemos confiar em Deus. Se nós confiamos em Deus, Deus ele provê toda a nossa necessidade. Mas o ser humano ele é tão incrédulo, muitas vezes, que apesar de ele falar que conhece a Deus, convive com Deus e confia em Deus, ele ainda quer tentar controlar e dar uma ajudinha a Deus. Não, Senhor, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou agilizar isso aqui para a gente poder terminar isso logo. Não, não é assim. Tudo tem um tempo e uma hora correta que Deus decide fazer. Terceiro tópico, a maturidade cristã produz confiança. Irmãos,
quanto mais você confia, quanto mais você vive, quanto mais você está debaixo da presença de Deus, mais confiança você tem em Deus e mais pessoas vão ver a sua confiança em Deus, vão se aproximar de você e você vai ter a oportunidade de pregar e falar do amor de Deus e tudo mais. Por quê? Porque produziu em você confiança. Nós temos que ter confiança, as pessoas têm que olhar para nós e através da nossa maturidade, elas têm que entender que existe confiança em nós. Para os irmãos terem uma ideia, eu tenho um colega, ele trabalha no banco BMG, e quando ele arrumou esse emprego no banco, ele não tinha nem 30 anos. Então o supervisor dele falou para ele assim: ó, Wesley, eu gostaria que você, a partir de amanhã, criasse barba, porque as pessoas vão ver que você é um cara mais velho, então você vai ter, as pessoas vão ter mais confiança em depositar o dinheiro delas aqui com você. E isso foi a pessoa responsável lá falando. Pouco tempo depois, o que acontece? Ele deixou a barba crescer para dar a impressão que realmente ele era mais velho, e com isso as pessoas tinham mais confiança em poder entregar os investimentos delas. Nós conosco, na nossa vida espiritual, é a mesma coisa. Nós não podemos aceitar a gente não crescer na presença de Deus. Não, nós temos que crescer. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Coríntios, no capítulo 7, se eu não me engano, sobre a necessidade de se tomar no início leite, porque são filhos na fé, são bebês na fé, mas com o passar do tempo você procura dar um alimento que dá mais sustância, como diz na Bahia, né? Dá mais sustância, né? Uma feijoada com farinha e tal, né? Coisa assim. Por quê? Porque produz o quê? Confiança. Confiança. É uma das coisas que a gente mais precisa na vida. Precisamos confiar nos outros, confiar uns nos outros, confiar em Deus primeiramente e deixar Deus agir, deixar Deus se manifestar, deixar Deus fazer o que for a vontade dEle. E encerrando hoje, eu gostaria de ler para os irmãos aqui. O medo do desconhecido é vencido pelo conhecimento do amor de Deus, do amor que Ele tem para nós, seus filhos. Como filho de Deus, podemos confiar nesse amor acima de todas as coisas. Aqui nós temos uma declaração que a gente pode confiar em Deus. Se nós temos medo, mas nós confiamos em Deus, Deus nos sustenta e nos guarda e nos dá a capacidade de vencer esse medo. Muitas vezes, o que precisa em um casamento é simplesmente o cônjuge confiar no outro e falar com ele: ó, nós estamos juntos aqui, mas quando crescemos também não está junto lá. E se a gente fraquejar, nós vamos estar juntos o tempo todo. É um ter confiança no outro. Se a gente tem confiança em Deus, se a gente tem confiança que Deus vai prover, Ele vai prover sim. Tudo é uma questão de fé. Precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos entender que a nossa fé, ela é um diferencial do mundo, porque lá fora as pessoas não têm fé. Vivemos um clima hoje de incerteza, uma certeza enorme. Estamos nos aproximando das eleições e está aquela incerteza: quem vai ganhar, quem vai ganhar, quem vai ganhar, o que vai ser do Brasil? Será que o Brasil vai ser um país comunista? Será que nós vamos nos manter na democracia? Quem vai ganhar? É Lula ou Bolsonaro? Quem vai ganhar? Nós estamos vivendo esse período de incerteza, mas existem pessoas que estão tão convictas de quem vai ganhar, que ela já relaxou. Talvez o candidato dela até perca, mas ela está tão convicta que vai ganhar, que ela já enfraqueceu um pouco. Irmãos, é sério, é importante entender o porquê e entender como. Por que Deus fez isso e como que nós podemos fazer isso para Deus. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender: como fazer algo para Deus, de acordo com o que Deus estabelece. Muitos erros dentro das igrejas é porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, sem procurarmos entender aquilo que Deus quer. Quando nós vemos a igreja atual,
A igreja atual, irmãos, está um palavreiro. Está uma coisa sem explicação. O mundo está entrando na igreja. As características do mundo estão permeando os templos. Há uns dias atrás, eu fui levar minha filha numa festa de aniversário de uma colega dela. E tanto na ida como na volta, eu tinha que passar, não tinha outro caminho, eu tinha que passar. Quer dizer, até existia outro caminho, mas eu ia gastar muito mais gasolina e bem mais tempo. Eu passei na frente de vários motéis da nossa cidade. Vários. E aí você via as prostitutas paradas na frente dos motéis. Irmãos, tinha prostituta que estava mais arrumada assim, no sentido, a roupa estava menos provocante do que a roupa de uma mulher que está na igreja, do que uma moça que está estudando. Irmãos, não tem explicação. Isso não tem explicação. Não tem explicação. Precisamos entender que existe um motivo para todas essas coisas. E Deus, Ele quer o tempo todo que nós saibamos aquilo que Ele quer que façamos. O medo desconhecido é vencido pelo conhecimento do amor em Deus. Tem um desconhecido? Tem. O que nós vamos fazer? Confiar em Deus que haverá providência. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo. Eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito. E te agradeço, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nos guarda, nos protege, nos abençoa. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não se esquece de dar um joinha no nosso vídeo. Se inscreve em nosso canal. Ativa o sininho de notificação para que você possa ficar por dentro de todo o conteúdo do canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e tudo mais. E aí, você já está preparado?